Hora do grande debate com os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. O ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, disse à CNN Brasil que o projeto econômico liberal anunciado por Bolsonaro durante a campanha está fortemente ameaçado, porque o presidente agora estaria mirando apenas a reeleição. A declaração foi feita depois de o ministro Paulo Guedes classificar como debandada o que aconteceu na equipe econômica anteontem, o pedido de demissão do secretário de Desestatização, Salim Matar, que disse que a política não tem interesse em privatizar, e ele estava lá exatamente para fazer isso. Bolsonaro trocou as promessas de campanha na área econômica pela busca da reeleição? É essa pergunta que eu faço a vocês, já aproveitando para dar bom dia aos dois e pedindo a introdução da Gisele. Gisele? Bom dia. Não, o presidente não está afastado das suas propostas e nem está preocupado nesse momento com reeleição. O que aconteceu era algo que poderia ter acontecido e que é previsível. São pessoas que vieram do mercado com ritmo de mercado para compor um ministério no Estado. Tudo no Estado tem um ritmo diferente, tudo no Estado tem um fluxo muito diferente e é absolutamente natural e previsível que pessoas que venham do mercado para o Estado não consigam fazer essa adaptação e foi exatamente isso que aconteceu com os secretários, tanto Salim Matar como Paulo Ebel, que deixaram o governo. Infelizmente deixam o governo, infelizmente deixam a equipe econômica, pessoas absolutamente importantes que vinham desempenhando um excelente trabalho. O próprio secretário Salim Matar, em entrevista aqui à CNN, disse que ele atingiu objetivos muito importantes para o Brasil, conseguiu privatizar e conseguiu desestatizar cerca de 150 bilhões de reais. Então ele disse, é um bom resultado, mas para mim não é um bom resultado. Ou seja, eu não consegui atingir os resultados e metas que eu havia determinado. Ele também se mostrou, embora tenha negado que estivesse frustrado, se mostrou frustrado com a lentidão dos processos, dos procedimentos, reclamou muito da burocracia do Estado. Ele disse, olha, para fazer uma privatização de uma empresa, são necessários mais de 15 pareceres jurídicos, há um arcabouço legislativo muito complexo. Na iniciativa privada, em mais ou menos 90 dias, ocorre o processo com a possibilidade de venda de uma empresa. E no setor público, então, há uma previsão de mais ou menos 30 meses para que se consiga concluir um processo de privatização. Então, nesse ambiente de frustração, porque justamente não conseguiu impingir aquela atividade, aquele dinamismo, a celeridade do mercado dentro do Estado e também não conseguiu se adaptar às exigências e à lentidão do próprio Estado, é que então deixam o governo esses dois secretários. Com relação ao ex-secretário Marcos Cintra, ele é uma pessoa que já tem artigos publicados desde 2009, muito críticos ao processo de reeleição. No entendimento do ex-secretário, a reeleição não é boa para a democracia. Então, por isso, ele fez essa relação, fez essa crítica, mas o que há nesse momento é uma necessidade de reestrutura que já começou a ser feita por aquele pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seus ministros e também do presidente da Câmara e do Senado, para sinalizar respeito ao teto de gastos e que não há essa intenção, preocupação de reeleição nesse momento. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Eu estou no debate desde março desse ano e eu sempre me lembro da frase do grande poeta, que fez 78 anos, inclusive parabéns para ele, o grande Caetano Veloso. O tempo é um compositor de destinos. Eu vou pedir perdão ao poeta para adaptar a frase de uma forma muito singela e sem nenhuma pretensão estilística. O tempo também revela destinos. Vejam só que interessante. Desde março, tenho discutido de forma civilizada, no plano de ideias, com a Gisele e anteriormente também com a Renata, que são duas pessoas de um espectro político, pelo menos em tese, antagônico ao meu. Isso é bem em tese mesmo. Mas vejam que interessante. Nós sempre passamos aqui por uma série de questões. Estado, o que ele significa? Liberais vindos da iniciativa privada, quais dificuldades teriam? Houveram muitas críticas às posições que coloquei aqui e agora está aí.
Estado é diferente de gestão privada. Gestão de Estado é diferente de gestão privada. Sempre foi colocado aqui, mas as pessoas parecem que forçam-se a não entender. Outro aspecto muito importante, nós temos um problema sim político no Brasil, que é o problema da eleição e da sua reeleição. Esse é um problema brasileiro, porque com isso nós vamos cada vez mais sedimentando a ideia do que é política, projeto de política, do que é projeto de Estado. Paulo Guedes é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes nomes do governo federal. Ele mesmo usou a expressão, e ele é um homem culto, um professor de economia, um homem de muito dinheiro, muito sucesso. Ele conhece bem as palavras que usa. Debandada. Debandada significa ir para outras bandas, deixar, sair de onde está por motivos muito claros. Quem não quer privatizar? E aí nós entramos e precisamos fazer uma análise de quem está nesse governo. Quem está nesse governo, não apenas o presidente eleito, como grande parcela dos seus ministros, são homens do Estado. São pessoas que vieram de carreiras públicas, e aqui eu digo dos militares, que querem, e essa é a razão dos seus argumentos políticos, um fomento da ala militar e principalmente das armadas brasileiras, que é de Estado. Cada vez que mais dinheiro vai para lá, é mais dinheiro para o Estado. Quando Paulo Guedes decide ir para o governo e apresenta, porque é o seu projeto histórico de liberalismo, ele sabia que encontraria esses problemas. Primeiro, problemas com a ideia de privatização, que se vocês forem ver a carta de suicídio de Getúlio Vargas, o problema já nasce lá atrás. A discussão brasileira já é de 54, 55 e que perdura no tempo. Ou seja, Paulo Guedes hoje sofre com problemas dentro do próprio ministério, com fogo amigo, porque o projeto de um governo de pessoas de Estado nunca será de menos Estado. E é nesse ponto que as ideias se tornaram incompatíveis. Elas não são incompatíveis, mas se tornaram incompatíveis, infelizmente. Gisele, o governo federal ficou liberado para gastar por causa do estado de emergência decretado por causa da pandemia. O governo pôde pagar auxílio emergencial, o presidente teve aumento de popularidade. Ele sentiu esse gostinho do gasto e a perspectiva de que gostinho esse auxílio emergencial pode proporcionar a ele como benefício na eleição de 2022 e por isso estaria deixando de lado os conselhos do posto Ipiranga? Não, de forma nenhuma. A pandemia realmente exigiu a decretação da calamidade pública, que é não só o desrespeito, vamos dizer assim, autorizado do teto de gastos, mas também a flexibilização nas contratações, justamente para que se pudesse, então, dar esse apoio mais célere e romper essa barreira que foi criticada pelo próprio Salim Matar da burocracia. O Estado, ele tem toda uma estrutura e um desenho para ser mesmo mais lento e mais burocrático, mais cauteloso. O problema é que muitas vezes há um excesso ou um próprio aproveitamento político desta burocracia para o engessamento de medidas que são importantes. O Tiago tem razão quando diz que havia uma estrutura que agora, com este novo governo, tem uma nova proposta, uma proposta liberal, uma proposta de privatizações, uma proposta de enxugamento do Estado. Então, um Estado menor, um Estado que gaste melhor. E toda mudança ou proposta de mudança, ela traz consigo uma resistência daquele Estado que já está colocado, daquelas coisas que já estão postas, daquelas pessoas que já estão
estão mais ou menos organizados. Então, essa ruptura é natural que sofra resistência. O que não pode acontecer é justamente que haja as desistências. Então, todas essas pessoas vieram junto com o ministro Paulo Guedes, trazendo essa nova proposta, mas que haja frustrações e que, havendo essas frustrações, melhor então realmente que essas pessoas sejam substituídas por outras que consigam levar adiante. Toda mudança é difícil, mudança de mentalidade, mudança de Estado, novas propostas. É preciso que se continue caminhando, que haja essas adaptações para que então sigam nesse rumo de reformas que é muito importante. E, mais uma vez, o pronunciamento de ontem de todos os líderes foi importante nesse sentido de que há um apoio às reformas que são necessárias para o Brasil. Da mesma forma que eu já elogiei o governo, meu sonho, Gisele, é um dia que você criticar o governo. Mas tudo bem, a gente chega lá, deixa que eles mesmos, eles vão trupicar nas próprias pernas, como já tem trupicado há muito tempo. Vamos deixar uma coisa bem evidente aqui. Paulo Guedes está insatisfeito. Por quê? Ele está se percebendo uma massa de manobra e uma anestesia ao empresariado diante de propostas que não existiam, que eram as propostas do governo Jair Bolsonaro. Como bem colocou nosso amigo Rafael, ele era o posto Ipiranga, só que o posto Ipiranga parece que agora está disputando com o posto Shell, que é o Marinho. Vejam só, estamos numa situação calamitosa, problemas nas finanças e na saúde pública no Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro se aproxima cada vez mais de quem? Do ministro Marinho, que quer inaugurar pontes, estradas. Você acha que é hora disso? Não, não é. Esse é o ponto, essa é a frustração, Gisele. Essa disputa, esse desentendimento desses dois ministros, ele não acontece de agora. Ele já tem há muito tempo. Um histórico justamente por conta dessa dificuldade das prioridades que são diferentes. Agora, Gisele, olha o Bolsonaro. Ele está flertando com o peronismo. Um homem de direita flertando com o peronismo. Qual era a base eleitoral dele? Não vamos mais dar o peixe, vamos dar a varinha. Agora vai aproveitar o auxílio emergencial para as eleições de 2022. Porque é evidente que ele quer isso. Ele já está se blindando com isso. Vamos lembrar de uma coisa? Quem é o líder do governo na Câmara hoje? Não é mais aquele Douglas, o deputado Douglas, que você falava, Douglas, o que você jogou o que você achou do jogo de futebol? E o PT? Que só sabe responder. E o PT? Não sabia fazer mais nada. Agora ele fez o quê? O presidente Jair Bolsonaro deu a liderança do governo para o Centrão na Câmara, para o partido que é o PP, o mais investigado em casos de corrupção, do nosso querido Paulo Salim Maluf. Veja só, ele está fazendo uma via de mão dupla. Ele está criando a blindagem no Congresso, porque sabe que já tem razões jurídicas para ter problemas ali sérios, e está flertando com o populismo, com esse peronismo ridículo. Tiago, quero só colocar um ponto aqui agora, fazer uma provocação a você. O presidente Bolsonaro também foi condenado por muita gente, especialmente no primeiro ano de mandato, por não fazer política, por não querer conversar, por não dialogar com o Congresso Nacional. Também não é injusto agora que ele tenta fazer política, porque o Congresso que nós temos é esse. Agora que ele faz política, condená-lo por isso também. Pagar o auxílio emergencial para quem precisa também não é injusto ser tido como algo essencialmente populista? Sua provocação é maravilhosa e vou tentar te responder de forma muito breve. Tudo que é feito pelo ser humano, você tem que analisar o motivo que o faz fazer. É o motivo determinante da conduta que vai adjetivar essa conduta, que vai dizer se ela é boa ou ruim. A aproximação com o Congresso começou quando? Depois do caso Queiroz, meu caro. Essa é a grande verdade. A aproximação com o Centrão começou quando? Com o caso Queiroz. A mudança de liderança do governo na Câmara mudou agora, com a aproximação com o Centrão. Ou eu vou precisar lembrar as pessoas que Bolsonaro ontem estava quase de bracinho dado com Michel Temer, indo para o Líbano, investigado em casos de corrupção. Com o Paulo Scaff, investigado em casos de Caixa 2. Vejam só as aproximações políticas. É para o bem do povo? Gostaria que fosse. Gostaria que fosse. São
Aparentemente não, porque existe sim uma traição, principalmente junto ao mercado, que seria a base fundamental desse governo. Paulo Guedes não está conseguindo implementar as reformas e não conseguirá. E por que não conseguirá? Porque agora, com o flerte com o Centrão, cargos precisam ser distribuídos. E para cargos serem distribuídos, essas grandes empresas estatais precisam ainda ser de Estado. Não há interesse na privatização se você flerta com o Centrão e você sabe o que o Centrão quer. Cargos em estatais. Mas, Tiago, vamos fazer uma análise aqui, então, de todo esse período. O presidente vem com essas bandeiras de economia liberal e de combate à corrupção, essas as duas principais bandeiras. Ele segue fiel a essas duas bandeiras, não depende exclusivamente do governo que todas as reformas sejam aprovadas, é preciso também que haja uma participação do Congresso. O governo iniciou numa posição mais firme, numa posição mais dura, foi muito criticado por isso, fez então uma série de tentativas de possibilidades de diálogo. O Major Vitor Hugo realmente ele foi substituído porque não tinha essa capacidade de articulação. Então, o governo vem fazendo adaptações para a governabilidade. É óbvio que toda a atitude de um governo federal, ela poderá, de alguma forma, ser interpretada, ser criticada e ser vista de uma forma negativa. Então, continua o ministro Paulo Guedes, ele continua nessa toada. Infelizmente, há sim uma lentidão que é própria dos fluxos estatais e é preciso que quem vem do mercado, e não só do mercado... Mas, Gisele, foram 19 meses do Major Vitor Hugo como líder do governo ali. Sim. Aliás, hoje ele diz numa entrevista que ele foi líder no momento em que o governo não queria ter maioria no Congresso Nacional, para dizer como foi difícil a vida dele nesse período. E agora que o governo quer maioria, ele não serve mais. Só agora perceberam que precisava mudar, Gisele? Pois é, estão fazendo adaptações, é preciso que essas adaptações, que esses diálogos sejam feitos. Já houve momentos de muita rusga entre governo federal, Câmara dos Deputados, Senado. Ontem estavam todos lá presentes. Então, o governo federal vem fazendo o seu papel, vem desempenhando a sua função. A questão do auxílio emergencial, ela foi necessária e foi uma decisão conjunta. A proposta do presidente era de R$200, foi majorada pelo Congresso para R$600. É necessária, não pode mais ser estendida, porque o Estado não consegue fazer isso sem atingir o teto de gastos. O presidente, então, veio ontem justamente para trazer essa informação. Então, se nós fizermos uma análise, ele vem se adaptando, vem se aprimorando, vem tentando justamente conseguir trazer as suas propostas, fazer as reformas. Veja, a reforma da Previdência foi aprovada, a reforma tributária já foi enviada para a Câmara, a reforma administrativa também já está sendo elaborada, já está quase concluída, justamente também para ser enviado. O presidente da Câmara ontem, o Rodrigo Maia, falou justamente, olha, estamos esperando quando vierem essas reformas, Gisele, vamos discutir. Pois não. O Tiago está dando claros sinais de insatisfação aí, balançando ele a cabeça. Ele está sempre insatisfeito Tô ficando comigo. preocupado aqui. Imagina, deixa eu só querida, te falar. Não, Gisele, a questão é muito simples. São quase 2 anos para apresentar os projetos. 2 anos. Isso é tempo? Não, isso não é tempo de governo. Mas olha, a fala do próprio Salim Matar rebate essa sua fala. Qual o projeto que ele apresentou de privatização? Ele conseguiu privatizar 40... Não, macro, Gisele, do macro. Qual projeto não saiu do Executivo para o Congresso? Veja... O problema está dentro do Executivo, Gisele. Vamos lá, as maiores empresas públicas. Correios, foi para o Congresso? Ainda não foi, eles estão organizando justamente para enviar. Eu quero só lembrar aqui que há um mês nós fizemos uma entrevista exclusiva com o ministro Paulo Guedes. Ele prometeu falou, 3. Daqui 30 ou 60 dias vão para o Congresso a privatização de 4 empresas, nós vamos surpreender vocês. Vejam só, onde é que está essa privatização? Veja, Tiago, veja, Colombo, se são necessários 15 pareceres, se há necessidade de atendimento de toda uma exigência legislativa justamente para que não haja anulação dessas privatizações posteriores, isso não depende só do governo federal, isso depende de uma vontade política. Mas, Gisele, você está falando da segunda etapa, eu concordo contigo. A questão é a primeira etapa, é quando o projeto sai do Executivo. Não vamos confundir as coisas. Aqui a pergunta é específica, é sobre reeleição. Jair Bolsonaro está virando a página para o populismo? É claro que está.
Não Você acho. tem alguma dúvida? Tudo bem, eu respeito que você não ache. Mas ele está. Ele começou a falar para os seus interlocutores, e toda a imprensa nacional diz isso, que ele está pensando em reeleição. Por isso que Marinho agora quer o quê? Pontes, estradas, aquela maravilha toda. Mas olha, Tiago, veja, reeleição agora e as reeleições que preocupam nesse momento ou que trazem atenção nesse momento são as reeleições da presidência da Câmara, do Senado e as eleições municipais que estão aí mais iminentes. A gente está muito longe de uma eleição presidencial, estamos num momento de pandemia, ou seja, a gente ainda precisa passar esse momento de pandemia, a economia precisa dar uma resposta e os projetos de privatização, eles foram construídos. Então, muito no governo foi feito. E é essa exatamente a frustração do Salim Matar. É que muito Mas, se Gisele, fez, disso que eu tô falando. mas parece que foi muito pouco Mas, feito Gisele, por disso que eu essa tô lentidão falando. e essa dificuldade. Paulo Guedes está dizendo o quê? Não podemos gastar. Vamos respeitar o teto de gastos. Não podemos agora gastar dinheiro com obras populistas, essas malufadas que o Bolsonaro está dando. Agora não é a hora. Bolsonaro se aproxima de quem? De Marinho. Guedes sofre uma debandada. Isso são fatos. Eu não estou argumentando, isso são fatos. Aí nós temos o quê? Nós temos o Salim Matar saindo de uma secretaria que era muito cara a Paulo Guedes, mas nós vimos algumas poucas privatizações pequenas. Num período, nós já estamos chegando, faltam 4 meses para metade do governo Bolsonaro. O grosso que se prometia não foi feito. Esse é o ponto que eu estou colocando. Ok. Nós vamos agora para as considerações finais. 1 minuto para a Gisele. Com relação a obras, Tiago, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quem está mais à frente de obras é o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que foi considerado, junto com a ministra Tereza Cristina, os melhores ministros pela Câmara e pelo Senado numa eleição recente. Então, ele fez muitas obras e não são obras populistas, são obras importantes. Então, o Brasil precisa de infraestrutura, o Brasil precisa de logística para também dar esse salto que vai apoiar a economia. Então, obras exclusivamente, elas não são condenáveis, são importantes e são um aspecto bastante importante, não tem nada de populistas. Com relação à reeleição, o presidente não pode e nem precisa pensar nisso nesse momento. O que ele precisa é continuar essa estruturação de estabelecimento de diálogos para que consiga seguir com as reformas que são extremamente importantes para o Brasil. É isso que a gente tem que esperar dos ministros do governo federal e também do Congresso Nacional. Reformas em prol do Brasil. 1 minuto para você, Tiago. Eu quero ver a reforma política, que é a grande promessa eleitoral de Jair Bolsonaro. E claro, Gisele, é claro, a infraestrutura é fundamental no Brasil. Agora, o ponto não é sobre o argumento do ministro Tarcísio, é o argumento do ministro Marinho, falando que obras precisam ser inauguradas para as eleições de 2022. Eu estou falando de uma outra coisa. Há um flerte com o populismo que sempre foi criticado, principalmente pela direita em toda a América Latina. E que, acredite, conta também com a minha mais notável insatisfação. Eu tenho horror do populista, porque o populista nada mais é um marqueteiro de miseráveis, para miseráveis, comprando miseráveis. Nós estamos falando aqui de outra coisa. Há um interesse nessa debandada econômica, nesses ataques que Paulo Guedes está sofrendo. Os ataques não vêm da Câmara, não vêm do Senado. As crianças com tochas e os blogueirinhos de quarta podem parar com isso. Os ataques são dentro do Executivo. Ofensas estão sendo lançadas a Paulo Guedes. Agora, mais um problema. Vamos silenciar, você até agora não tocou nas razões do porquê agora o Centrão está coordenando a liderança de governo na Câmara. Vamos silenciar num debate? Vamos enfrentar os temas. Ele quer a reeleição e vamos debater mais a reeleição. Ela parece ser um mal no Brasil. Tiago, Gisele, muito obrigado. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial no YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.